Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer uma informação muito importante para aquela pessoa que comprou um apartamento na planta ou então comprou um lote, acabou por algum motivo não querendo mais continuar com esse imóvel e quando chegou na hora de pedir a desistência foi surpreendido com uma cobrança de multa ou de outras penalidades num valor muito alto e que não sabe agora como vai fazer para sair desse negócio, evitando esse prejuízo gigante. Eu vou explicar aqui para você que entrou nessa situação, que existe uma maneira de você sair sem ter de pagar multa, inclusive você poderá cobrar essa multa da própria empresa. Quando as pessoas entram no instante de venda, são informadas sobre o imóvel, dificilmente elas vão ser alertadas sobre as penalidades no caso de desistência. Lá no instante tudo é bonito, é te mostrado um imóvel que vai valorizar, que as parcelas são baixas, que o reajuste é pequeno, enfim. Mas ao longo da venda, depois você descobre, quando já assinou todos os documentos, que não é bem assim. Na hora de assinar, às vezes você não prestou atenção, não deu a devida importância, ou então achou que não iria ocorrer a desistência, mas a vida da gente, numa hora é uma coisa, depois ela muda totalmente e às vezes não é possível mais continuar com esse imóvel. Às vezes você comprou de forma precipitada, depois de alguns meses se atentou para isso, ou então a sua realidade financeira mudou e não consegue mais arcar com o valor daquelas parcelas, elas aumentaram bastante, enfim. Surgem diversos motivos para que as pessoas não consigam ou não queiram mais seguir com aquele contrato. E aí, quando elas pedem a desistência junto à empresa, são informadas que vai haver um desconto que às vezes vai ficar, inclusive, maior do que o valor das parcelas que foram pagas. E aí você se dá conta de que entrou numa situação muito ruim. Mas existe uma forma das pessoas saírem desse tipo de contrato sem ter de arcar com essa multa, sem ter de perder um valor tão alto assim das parcelas que foram pagas, inclusive cobrando da empresa o valor da multa prevista no contrato. Bom, é que em 2018, a Lei 13.876 trouxe uma série de requisitos e também de penalidades muito mais severas para esse tipo de contrato, seja de lote, seja de incorporação imobiliária, que é o famoso imóvel na planta, e essas penalidades podem chegar, no caso de imóveis na planta, de até 50% desse imóvel, caso seja um imóvel com patrimônio de afetação. Quando a gente está falando de lote, essa penalidade pode chegar a 10% do valor do contrato e não do valor das parcelas que foram pagas. E a gente ainda tem taxa de fruição, a gente ainda tem o valor que foi pago de corretagem, enfim, ainda tem mais penalidades que vão sendo descontadas. Em resumo, essa lei trouxe, a maior parte dela é para penalizar o comprador, é para trazer multa mais alta, porque antes a penalidade era até 25% dos valores que foram pagos. Hoje isso pelo menos dobrou. E as penalidades são realmente bem altas para fazer com que as pessoas não queiram desistir desse tipo de negócio. Mas eu vejo que pelo menos uma vantagem houve para quem está comprando. É a vantagem de que o quadro resumo desse tipo de contrato, ele tem que ter muitas informações e a própria lei estabelece quais são elas. Esse quadro resumo é um documento prévio, é como se fosse o começo do contrato, e ele é muito mais resumido e com as informações mais importantes sobre aquele negócio. O quadro resumo ele tem que ter o valor do negócio à vista, de forma parcelada, quem que é o corretor que está recebendo os valores da comissão de corretagem, qual é o valor dessa comissão, quais são os encargos para reajuste do contrato, quais são as penalidades, qual é o ônus real que pode eventualmente existir sobre esse imóvel. Enfim, no caso de incorporação imobiliária do imóvel na planta, a gente tem pelo menos 12 incisos na lei e no caso de lote mais 11. Ao todo, se você for contar uma por uma das exigências, são bem mais de 25 exigências. E o fato de que, se não houver o cumprimento integral dessas exigências, isso pode acarretar na rescisão do contrato por culpa da empresa e ela ter de arcar com todas essas penalidades em favor do consumidor. E como que isso é feito? Bom, o primeiro passo é analisar o quadro resumo que foi feito ali na compra e venda do seu imóvel, verificar se existe alguma dessas omissões, observando o que a lei prescreve. Por isso vai precisar do auxílio de um advogado especialista nessa área. Se identificar alguma dessas omissões, deve haver uma notificação para a empresa.
A empresa ela tem que ter um prazo, que é uma oportunidade que a lei dá, de 30 dias para poder regularizar essa omissão. Nesses 30 dias a empresa tem que fazer um aditamento, mandar para o consumidor e aí está resolvido, não vai ter como fazer essa rescisão. Mas é que na maioria das vezes as empresas recebem essa notificação, sequer dão ao trabalho de responder ao consumidor. Elas simplesmente ignoram isso. E se elas ignorarem, não derem nenhuma resposta, havendo essa omissão, isso pode ser levado para o judiciário e certamente vai haver rescisão do contrato por culpa da empresa. Ou então, se passar esse prazo de 30 dias e a empresa, mesmo depois, procurar sanar as irregularidades desse contrato, não vai ter mais efeito porque passou do prazo que a própria lei garante de 30 dias. E aí, havendo essa omissão, tendo havido a notificação da empresa e ela mantido o quadro resumo da forma como foi feito lá no início, sem nenhuma alteração, sem nenhum suprimento dessas omissões, o consumidor tem a possibilidade, o comprador, de pedir a rescisão do contrato por culpa da empresa. Isso é o que a própria lei prevê. Notificada a empresa no prazo de 30 dias, se ela não sanar essas omissões, a rescisão é por culpa dela. E aí existe a grande vantagem ou a possibilidade do comprador não ter de pagar nenhuma dessas penalidades e, pelo contrário, quem vai ter de pagar a penalidade para o comprador é a própria empresa vendedora, que vai ter que arcar com multa, vai ter que arcar com o valor que ele gastou com comissão de corretagem, enfim, todas essas penalidades que a empresa queria cobrar de você, agora é ela que vai ter que pagar. Além disso, lógico, ela vai ter que devolver o valor das parcelas pagas, corrigido, atualizado monetariamente e em parcela única. Outra desvantagem que essa lei trouxe, essa nova lei dos distratos, é que a devolução dos valores é de forma parcelada. Mas no caso da rescisão por culpa da empresa, essa devolução tem que ser em parcela única, de forma integral, porque a rescisão não é por culpa do comprador, mas por culpa da própria empresa. E a Justiça já tem aplicado isso. Recentemente eu divulguei um caso aqui do nosso escritório, onde o cliente conseguiu essa rescisão no Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente pelo fato de que a empresa não corrigiu as omissões que haviam no quadro resumo, e a Justiça entendeu então que quem é culpada pela rescisão do contrato é ela e não o comprador. Então, se você se viu agora numa situação como essa, procure alguém que conheça dessa área para que analise o seu caso, para que veja se é possível fazer e que siga esses procedimentos para alcançar a rescisão por culpa da empresa e evitar que você tenha esse prejuízo tão grande aí de perder às vezes metade do que pagou ou até mais, apenas a título de multa pela rescisão do contrato, evitando um prejuízo desse tamanho. Esse é o vídeo de hoje e até mais.